Viver Bem, esse é o nosso quadro que a gente sempre fala de algum assunto, né? Para que você tenha uma saúde melhor. Hoje a gente vai falar sobre alimentos que prejudicam e que aceleram o envelhecimento, não é isso? Estamos recebendo aqui a Maria Luísa Ribeiro, que é nutricionista. Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra, né, poder estar aqui para ajudar tantas pessoas. Afinal de contas, o brasileiro adora o açúcar. Então vamos descobrir aqui. O açúcar ajuda no envelhecimento, é? Não é bom? Envelhece as pessoas? O açúcar envelhece. Então, o pessoal adora comer um açúcar. Sim. Adora comer um açúcar que não sabe muitas vezes que é açúcar. O macarrão vira açúcar no nosso corpo. O pãozinho vira açúcar no nosso corpo. O chocolate, né? Que aí o pessoal já sabe, come inconsciente, que acaba trazendo aí algum prejuízo. Tá. Me fala desses prejuízos. Acaba que o açúcar, ou por exemplo os carboidratos, quando a gente ingere eles podem, além de gerar uns quilinhos a mais, que é o que todo mundo está mais preocupado aí, mas alguns estudos novos vêm mostrando que esses nutrientes, eles acabam sobrecarregando mesmo o nosso corpo. Então é como se a gente tivesse ali, cada dia um pouquinho mais velho, dependendo aí da quantidade de açúcares que a gente se alimenta, né, come no dia a dia. É porque as pessoas enganam, às vezes, mas é açúcar, é só doce, é bolo, é sorvete, nada disso, de forma né? alguma, nada disso. Tudo ali que é massa, que é carboidrato, macarrão, pão, batata, mandioca, tudo isso é açúcar. Mas, Maria Luísa, como é que a gente faz? Porque essa é a nossa vida, né? A gente está falando aí das coisas que a gente acaba se alimentando todos os dias. E aí? E aí a gente tem que comer quantidades corretas de açúcares. Então a gente tem que ter uma alimentação balanceada. A gente vem descobrindo cada dia mais que aquela alimentação mediterrânea, então com menos industrializados, aquele clichê, sabe? Menos industrializados, menos carnes e gorduras de origem animal. Tudo isso vai ajudar muito. Então, eu vou colocar ali sementes na minha alimentação, vou colocar gordura boa, que é o azeite de oliva, que é a gordura insaturada que vai proteger o nosso corpo, e vou colocar ali quantidades adequadas. Não vou comer no almoço, por exemplo, arroz com batata, um pouquinho ali de mandioca e um macarrãozinho, de forma alguma. Tudo isso, açúcar. Pois é, a ideia não seria misturar esses carboidratos, é isso? Come um pouquinho, mas não mistura, né? Arroz com macarrão, essas coisas. Vamos escolher. Então, se eu quero ali algum carboidrato, hoje é arroz, então eu vou comer um pouquinho, uma quantidade adequada de arroz. Junto ali eu ponho uma leguminosa, um feijão, um grão de bico, uma ervilha, ali algo que tenha um pouquinho mais de proteína e uma proteína de melhor qualidade também. Maria Luísa, por exemplo, quais são os sucos e alimentos que mais têm açúcar? Se eu pegar uma latinha de Coca-Cola, nessa latinha eu tenho 39 gramas, quase 40 gramas de açúcar adicionado. Se eu pego um suco de laranja, todo mundo fala, nossa, super saudável. Que suco de caixinha de 1 litro, por exemplo? Vou falar primeiro o natural. Se eu pego o suco de laranja natural, fui lá no restaurante e pedi um caldo. O que tem ali? Tem uma laranja? De forma alguma, ali tem umas 7 laranjas. Sim. Então, não é o açúcar de uma laranja. Se eu chupasse uma laranja depois do almoço, tá tudo maravilhoso. Vitamina C, antioxidante, vai fazer bem. Agora, se eu pego ali 7 laranjas, e aí o que a pessoa fala? Bem docinho. Esse bem docinho colocou ali mais umas 3 colheres de sopa de açúcar. Então, a quantidade de açúcar disso é grande demais. Então, é uma sobrecarga muito grande no nosso corpo. Não posso comer isso, a laranja faz mal de forma alguma. Vou chupar uma laranja depois do almoço. Ou então eu posso até pegar um copo de água e espremer um limão. O açúcar desse limão é uma quantidade bem menor do que quando eu comparo, por exemplo, com 7 laranjas. Aí tem gente que fala, não, mas eu vou tomar aquele suco de caixinha. O senhor já viu naquele rótulo que muitas vezes tem escrito assim, aqui tem 30 maçãs. Imagine o açúcar de 30 maçãs dentro daquela caixinha de suco. Mas colocam açúcar também, né? Adicionam também. Então tem o açúcar da fruta, que fez ali o suco, vamos supor, suco de uva. Já tem o açúcar da fruta. Tem o açúcar das 30 maçãs, que estão ali para adoçar. Fora alguns outros ingredientes ali. Por exemplo, quando eu vejo maltodextrina num rótulo, é açúcar. Então, tem vários outros... Eles escondem o nome. Tem vários aditivos da indústria de alimentos que, no final das contas, são mais açúcares. Por exemplo? Maltodextrina é um exemplo. Tem mais algum? Tem também os, por exemplo, que são adoçantes. Então, quando eu vejo ali sucralose, também é adoçante. Então, tudo isso está ali para adoçar. Então, acaba que, além de já ter esse açúcar natural, eu estou colocando ali outros adoçantes para mimetizar esse doce no meu corpo. Pois é, eu até queria saber de você. O adoçante, ele faz bem ou não?
Afinal de contas, é mito ou é verdade que ele faz mal? Isso é muito particular, depende muito da pessoa. Vamos supor, se eu tenho ali um diabético, com certeza o uso do adoçante vai ser menos prejudicial do que o uso do açúcar. Correto. O diabético vai ter sérios problemas. Agora, o indivíduo saudável, eu não colocaria adoçante porque ele pode trazer mais prejuízos para esse indivíduo. O que ele poderia trazer de prejuízo? Já tem alguns estudos mostrando que essa compulsão por doce, por exemplo, pode aumentar. E dependendo do adoçante também, a gente já tem aí o aumento mesmo de algumas doenças crônicas que podem acontecer. Qual tem mais açúcar, o chocolate ou o sorvete? Que pergunta difícil. Vai depender do chocolate e do sorvete. Agora, em uma barra de chocolate ao leite, tem ali cerca de 25 gramas de açúcar. O refrigerante tinha 39. A barra de chocolate tem cerca de 25. Então, ainda são quantidades muito altas. É que eu trouxe um extremo. Mas, se a gente pegar lá a recomendação da OMS, se eu tenho ali uma dieta de 2.000 quilocalorias, que é o habitual do brasileiro, geralmente come-se 2.000 quilocal, a gente tem ali a recomendação de 10% de açúcares, que seriam 50 gramas. Então, uma latinha de refrigerante já foi quase tudo. Sobrou a colher de açúcar adicional daquele suco lá que a gente vai tomar. Agora, se for a barra de chocolate, já foi metade. Então, se eu fizer ali a escolha correta, e se a gente for observar, o brasileiro come muito mais. Nesse estudo mesmo que saiu recentemente, falando de longevidade, de açúcares, eles trouxeram que que as pessoas estudadas ingeriam de 2,6 gramas de açúcar adicionado ao dia a 320. Então, é uma variação enorme. Tem gente que passa praticamente a açúcar. A vida não pode ser tão doce assim. Maria Luísa Ribeiro, nutricionista, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade. Boa tarde.